com um bom número de pessoas aqui ao vivo, então vamos começar. Presta bastante atenção que eu quero falar para vocês sobre fé. Muitas pessoas estão se inscrevendo na caravana, outras ainda estão dizendo, olha, eu preciso de recursos financeiros. Você não precisa de recurso financeiro para ir a Israel, você precisa de fé. Se você não tiver fé, você não tem como ir para Israel. Então, essa live é para você que precisa crescer em fé. Anota isso daí. A palavra fé em hebraico, nós falamos emuná. E essa é uma das vantagens de saber hebraico, não é? Se você ainda não está fazendo nosso curso, eu convido mais uma vez, entre no nosso curso de hebraico, né? Curso Aleph. Curso Aleph. Para você entender mais sobre o que é fé, de como caminhar em fé, de verdade, né? Presta bastante atenção. Crer, eu vou repetir isso aqui várias vezes. Eu tenho meditado nessa palavra, está aqui atrás de mim, aqui tem o meu script, né, que eu coloco para vocês aqui entenderem cada vez mais sobre fé. E é isso que eu quero compartilhar com você. Crer é o primeiro passo para crescer em fé. São os passos que nos colocam no caminho. Emuná, exatamente. Até ele eu já entendi muito de hebraico. E é isso daí. Então eu vou gravar essa live, deixar gravado para todo mundo aqui, as pessoas entenderem que fé é mais do que acreditar, é realizar. Essa é uma das grandes diferenças, né, de se entender o hebraico, ou simplesmente dar uma fé passada por outras pessoas, e diz, olha, eu vi acontecer algo comigo, ou eu acredito que vai acontecer algo e tudo mais, a coisa toda. Bom, não é questão de acontecer, esperar que realmente aconteça, é a certeza. E quando é que você tem certeza em algo mesmo? Seja sincero com a gente aqui. Quando você realiza algo, preste bastante atenção. A obediência, ela é fruto da fé. Eu sei que tem muita gente que vai assistir isso aqui depois, então deixa eu investir aqui em conteúdo para você. A obediência, ela é fruto da fé. É fruto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe um texto que fala sobre isso. Deixa eu ver. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Fala justamente sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe, essa parte é muito importante do texto. Porque você sabe que você só tem mais do texto bíblico quando você entende a presença do Espírito Santo na sua vida na hora da leitura. Por que isso, apóstolo Jonatas? Porque sem a presença do Espírito Santo não tem como você entender esse texto. Nem se tivesse escrito em uma linguagem que simplesmente fosse colocada dentro da sua cabeça. Você precisa realmente entender a presença do Espírito Santo de Deus quando vai ler o texto bíblico. Por quê? Porque ele é o melhor tradutor. No hebraico, as palavras emuná e amém são importantes quanto posso imaginar. É verdade. É verdade. E vou te dar mais palavrinhas aqui hoje. Fica conectado aí. Preste bastante atenção. Esse texto que eu li, que está em Hebreus, ele é melhor visto em hebraico. Em hebraico nós falamos assim, Uvli emuná yefichá lehiot ratsui le Elohim. Essa palavra ratsui é importante porque literalmente ela diz assim, o desejável, a intenção que você tem para com Deus, aquilo que você deseja, a expectativa que você tem para com Deus. Então é impossível ter expectativas com Deus se você não tiver fé. E se não tiver emuná, seria a melhor tradução, né? A gente tem até uma expressão popular que assim, a expectativa e realidade. Em hebraico a gente diz assim, aratsui ve'amatsui, ou seja, aquilo que você deseja, aquilo que você realizou. Mas voltando para cá, para ter o entendimento que você precisa guardar muito sobre o que é fé. A fé, ela é uma raiz de uma palavra que significa assim, praticar, executar mesmo. Não é? Ou seja, não é simplesmente conhecer ou querer algo. Isso, na maioria das vezes, tem aleijado a fé das pessoas. Porque elas simplesmente... Deixa eu ver aqui no WhatsApp aqui. Que algumas pessoas chamando aqui. Algumas pessoas ficam praticamente aleijadas na fé. Por quê? Porque elas entendem que a fé é algo que está no campo
do acreditar. E não está no campo do acreditar, olha meus alunos entrando aqui, os alunos hebraicos. Escrevam com letras hebraicas aí, se puderem, se estiverem disponíveis com teclado. Mas a fé não está de forma alguma. Quem está chegando agora, depois volta essa live para ver o que eu já coloquei muito antes aqui. Tem muita informação importante. A fé não é simplesmente uma questão de acreditar. E isso tem aleijado as pessoas. Por exemplo, vou dar exemplos concretos para você interpretar a Bíblia de forma mais precisa, de forma mais relevante para a sua vida. Preste bastante atenção. Isso, amigo Taylor, muita coisa interessante. Por exemplo, Jesus diz assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, falei muito rápido, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer para esse monte sair daqui e ir até ali. Primeiro que você tem que ter objetividade. Você quer que o monte saia de um canto para o outro, para quê? Tem que ter objetividade. Segundo, quando ele fala isso, ele não está falando em português, aramaico, como as pessoas sugerem. Isso, olha, o Wanda já colocou em hebraico aqui, é muito forte. De onde Jesus falou, você tem que ter essa mentalidade hebraica. Não sempre faço questão de colocar a diferença entre a mentalidade hebraica e a mentalidade judaica. Tem que ter essa mentalidade hebraica para entender que ele estava falando em hebraico, então ele estava pensando em hebraico e as pessoas estavam entendendo essa mentalidade hebraica. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha de um lado para o outro. Pode ir muito rápido. Fica aqui para você ver como motivo para você, como se faz isso. Depois coloca na internet, compartilha com as pessoas. Gente, se você tiver prática, se tiver realização, você olha para um monte, você diz para ele, você vai sair daqui para ali. E você realiza, através da fé, realizar. A palavra emuná tem raiz também na mesma palavra imun, que significa treinar, praticar um esporte. A palavra lealdade também, é por isso que o amém, enfim, fica nessa realização de colocar em prática. Muitas pessoas já colocaram na internet até de forma equivocada, mas enfim, Deus é um rei fiel porque ele pratica, ele faz o que é para ser feito. Então a palavra fé não está ligada a uma simplesmente crença, por exemplo. De onde é que vem isso, né? Falei para vocês sobre emuná e fé em hebraico, e falei que muitas vezes quando a palavra fica, um entendimento de fé fica no campo de simplesmente crer que algo vai acontecer, isso acaba aleijando a fé das pessoas, precisando de moletas para caminhar, mesmo com fé. Por quê? Porque existe um entendimento grego. A língua grega ela é ruim, é do mal? Não, gente. Mas quando você vai colocar na balança língua santa com língua de sabedoria humana, eu acho que um lado pesa muito mais do que o outro, né? E ao contrário da língua, do entendimento da língua grega, pistis, é uma das palavras para fé em grego, né, que indica simplesmente a noção de acreditar, né? Nós temos a língua hebraica que dá uma razão clara, que não é meramente uma coisa que você idealiza, mas uma coisa que tem que ser concretizada. Então você percebe uma grande diferença entre ter fé, uma fé que vem de um entendimento simplesmente de acreditar, e outra fé que vem do entendimento de realizar. No final eu vou passar uma frase para ver se você entende direitinho. Vou dar noções aqui, vou dar conteúdo, fundamentos para você ter uma fé realizável, uma fé que te faz ir para Israel comigo agora no próximo ano, em novembro, né? Uma fé que te faz fazer muito mais do que aquilo que você pensou em fazer. Uma fé que pratica. Por exemplo, Abraão. Abraão ele é chamado de pai da fé por quê? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu indo de um lugar para o outro, né, para receber a herança, e saiu de um lugar para o outro. Ele praticou a fé dele. Assim fica fácil nós conectarmos com a fé apostólica, não é mesmo? Capítulo 2 de Tiago, né? Eu sempre digo assim, olha, Tiago é um livro que você tem que decorar, né, gente? 5 capítulozinhos tem que decorar. Capítulo 2 de Tiago, no versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Gente, tem que praticar. Tem que praticar e muito, porque senão você não tem fé, né? Quem não entende isso acaba contendendo. Quem não entende, contende. Sempre falo sobre isso aqui. Exatamente. Não é um jogo assim, fé versus obras. É assim, é o que você diz que é fé,
com aquilo que realiza. Por exemplo, vou dar logo a palavra, nós não fazemos as coisas, quem realmente tem fé não faz as coisas porque temos fé. Nós não fazemos porque temos fé. Nós temos fé porque fazemos. Grave isso aí, alguém anote aqui para mim, mas depois eu posso colocar no YouTube. Mas nós não fazemos porque temos fé. Nós temos fé porque fazemos. É uma questão prática. Foi assim, mas está chegando aí, depois você volta à live, assiste no YouTube. Mas eu expliquei como que Jesus realmente fala assim, se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte sair de um lugar e vá para o outro. Não é uma questão de mágica, né? Porque as pessoas ficam... Ai, meu Deus, é porque... Olha minha prima aí, a Flávia. As pessoas ficam assim, assistindo televisão e ficam imaginando que Jesus é verdade. As obras são denúncias da expressão do perfeito. E legitimam a fé ou não. Se você fica assistindo filmes, aí acha que esse Jesus olhou para uma montanha e... Se você tiver fé do tamanho de grão de mostarda, você pode fazer com que essa montanha vá para um lado para o outro. E as pessoas assistem o filme e acham que... Eles dizem, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz assim, monte, vai, puf, e o monte foi. Amém, prima. Não é assim. Ele estava falando em hebraico, então a palavra hebraica tem a ver com praticar. Peraí. Esse é o Rafael Lopes, meu amigo da videira. Se for, seja muito bem-vindo, Baruch Rabá. Seja muito bem-vindo. Gente, eu indico que sigam o Rafael Lopes. Ele tem conteúdo assim, pessoal metralhador de conteúdos. Eu sempre que posso estou assistindo o Rafael lá. Ele é uma voz. Você tem que saber selecionar as vozes que você ouve. E o Rafael é isso. Rafael, tem muito a ver com o que você prega, com a sua voz. Eu estou falando sobre emuná. E emuná não é uma questão de simplesmente acreditar. Não é sobre acreditar. É sobre realizar. Isso quando você vê de uma perspectiva hebraica. Você também, meu amigo. Você é muito querido. Então, a fé é real. Ela é prática e não abstrata. Ela é prática e não abstrata. Por exemplo, eu fiz um post essa semana. Quando Deus amou o mundo, Ele amou de tal maneira. Ele amou de tal maneira. Ele não amou apenas de meras palavras, ou simplesmente acredite que eu amei o mundo. Não. Ele não amou de qualquer forma, Ele amou de tal maneira. Então você pode até tentar mensurar o amor dele. Não é que você vai conseguir, mas você pode mensurar pelo que Ele fez. Ele enviou o Filho dele. Ele enviou o Filho dele. Então você entende, né? Quando você capta essa mentalidade que eu tenho falado aqui, você pode entrar na Bíblia e navegar com muito mais entendimento, porque você entende que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí você, peraí, deixa eu ver aqui. Você colocou o entendimento de fé do lado, assim, como não posso simplesmente crer, eu tenho que realizar. Mas sacrifício não é algo que eu realizo? Realiza por fé. Realiza por fé, com fé. Quando diz assim, obedecer é melhor que sacrificar. E você diz, espera aí, mas a obediência ao mandamento, e o mandamento diz para mim fazer algo. E quando eu sacrifico, ele diz assim, melhor obedecer do que sacrificar. É justamente esse ponto que você precisa entender com muita convicção. A fé que move montanhas é uma fé que realiza. Quando você realiza, você pode imprimir, eu tenho fé. Imprime assim, ó. Eu tenho fé. Vou gravar isso aqui. Eu tenho fé. Não é o seu discurso. É aquilo que você realiza. E como eu faço para realizar? Como eu faço para realizar em fé? Eu vou mostrar para vocês muito sobre isso, talvez em outras lives, mas aqui para entregar um conteúdo fechado, ou seja, no começo, meio e fim para você, eu comecei falando, fé é muito mais do que acreditar. Fé é realizar. Quando você pega a palavra hebraica para fé, emuná, e você percebe que ela está conectada a imune, como eu falei, que é treinamento, eu preciso de um treinamento esportivo, você fala imune, você está conectada a algo físico, algo palpável, e você sai do campo da ideia grega, que é simplesmente acreditar, pensar, e você começa a realizar, todos os textos bíblicos ficam agora fatiados, bem fatiadozinhos, vou dizer como uma picanha, bem gostoso, bem fatiadozinho, para você degustar. Por quê? Você consegue acompanhar Abraão. Consegue, ele é chamado pai da fé, porque você percebe que a atitude dele de fé não é
uma palavra de fé. Quando falamos também, viva por fé. Perfeito! Perfeito! Você tá no Espírito. Vamos chamar mais o Espírito de Deus aqui. Vamos chamar a presença cada vez mais. Perfeito, mas perfeito. O justo viverá pela fé. E você viverá como? Ele vai ficar só respirando? Não, ele vai ficar praticando as atitudes dele de fé. Mas você a atitude de fé. Eu acompanho você no Facebook. Eu vi o que você já realizou, vi sua casa lá. Eu acompanho as pessoas que me acompanham. Eu faço questão de ver que aquelas pessoas que a gente está inserindo, plantando sementes, estão realizando. Então, quando você realiza, você mostra que tem fé. Ah, mas se eu não puder fazer nada, e só puder pensar em algo, isso também pode ser considerado por fé? Olha, eu vou te falar algo muito claro. Quando você não pode fazer nada, é o Eterno que sempre vai fazer por você. Ele é o nosso Deus fiel. A palavra fiel vem da mesma raiz de fé. Então preste bastante atenção. Até mesmo quando nós fazemos, eu costumo dizer que não é comigo mesmo, até mesmo quando a gente faz algo. A gente pensa, eu fiz minha parte, agora Deus vai fazer a dele. Até a minha parte foi Deus que me ajudou. Então viver por fé é isso. A fé tem que ser pela entrega. Abraão, exatamente, ele entregou. Você está captando? Você coloca nos comentários quem está captando. Coloca essa live para outras pessoas. Quem está captando? Você resolve o problema entre fé e obras que as pessoas acusam. O apóstolo Tiago falava em questão de praticar e outra de crer. Não, ele estava alinhando. Ele é um líder apostólico, então todo líder apostólico tem que alinhar os fundamentos, né? As pessoas dizem, olha, eu acredito em Deus. Exatamente, eu acredito em Deus. E daí? Você sabe que na Bíblia tem até um texto, se não tivesse esse texto, a gente poderia até navegar em especulações que até o mesmo próprio inimigo, não vou falar aqui, né, crê. E daí? Se ele não faz atos de fé, tá comigo mesmo nessa live? Coloque que tá comigo. Se ele não realiza, então ele crê, ele sabe que ele existe, mas ele não faz atos de fé, então não tem a fé de Deus nele. Quando você vai abrir uma porta, está fechada, você que tem fé que ela vai abrir. Então você mete a chave lá e espera que ela abra. Mas a fé de Deus é que ela realiza coisas muito maiores, exatamente. Tiago 2,19. Ela realiza coisas que realmente mostram a fé. Eu espero que você realize. Eu vou ter agora que realizar um evento de fé, que eu vou buscar minha filha na escola, mas eu agradeço muito vocês que ficam esses minutinhos aqui com a gente, compartilhem nossos reels, que estão indo conosco para Israel. A gente está com mais de 40 pessoas interessadas, e eu espero que você que está interessado em ir para Israel vá por fé. Mas eu tenho que pagar? Claro, gente, você vai realizar. Agora, é muito mais barato você ir para Israel do que passar a vida sem ir. Então, entra, vai, falem com pessoas, amigos, pessoas que investam em você, em sementes de fé em você. Não é? Se você já tem recursos financeiros suficientes, se você tem como fazer empréstimo, faça alguma coisa e vá para lá. O Eterno não fica devendo nada a ninguém. E quando você imprime a sua fé, indo para a cidade do rei, para fortalecer, ver as escrituras ali vivas, se for comigo principalmente, eu mostro para você o raio-x. Ver as escrituras vivas. Tem que ser uma fé que realmente move montanhas, que trabalha para uma montanha sair de um lugar para o outro, que realmente vai como uma formiguinha. A gente, formiga, faz tanta coisa, faz mais coisa do que a gente. Porque ela tem fé? Ela tem fé. Formiga tem fé. Tem a fé da formiga, pelo menos, que faz com que de pouquinho em pouquinho ela constrói algo grande. Então, como eu falei no início, eu vou terminar agora falando. Deixa eu ler aqui. Tirar algo do campo da imaginação, exatamente. Trazer para o campo da realização. Exatamente. Se realizar é fé. Se não, fé demais. Eu falei, então, as pessoas estão pela fé, eu já estou lá. E que sabe mesmo, vem comigo, passa a usar para mim, que eu passo aqui no direct do Instagram, eu passo as informações. Mas vamos lá, olha, eu falei para você, crer é o primeiro passo para crescer em fé. E são os passos que nos colocam no caminho de fé. Não é a intenção, é a ação. Não é a intenção, é a ação. Então quando eu estou assim,
orando, eu estou orando com fé, aquilo não é fé. Não, gente, é fé. Nos primeiros estágios, quando você dobra o seu joelho, tem alguém me chamando nessa live aqui, não está me deixando sair, mas é o Espírito entregando para você. Quando eu dobro os meus joelhos e eu começo a interceder, vibrando, gente, o nosso organismo ele está dando passos na direção daquilo que nós estamos declarando. É a fé dando os primeiros passos. Mas se ela não sair dali, dos joelhos dobrados, e na atitude correta, em direção daquilo que você se colocou para fazer, pediu que fosse realizado na sua vida através do Espírito Santo, era fé demais. E só precisa ter a fé tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Obrigado, foi um tempo incrível, amei quem participou aqui. Vou tentar colocar no YouTube, né? Sigam o meu canal no YouTube, AP Jonatas Cavalcante também. Compartilhe, comentem depois que estiver colocando aqui. Fé deve ser palpável, grava isso. Muito bom, viu, Wander? Você está crescendo demais. Me dá um orgulho fazer parte da sua jornada como professor de hebraico. Tá bom? Grande abraço a todos. Shalom, shalom e tudo de bom.